Boa noite para você de casa, agora o NTV News. Em boletim acumulado, Patos de Minas confirma mais 14 mortes e 103 novos casos da Covid-19. Mais de 1.400 doentes estão na fila à espera de leitos em Minas Gerais. A abertura de vagas não tem dado conta da demanda. Em Patos de Minas, leitos disponíveis apenas de terapia intensiva na rede pública. Depois de interromper vacinação por falta de doses, Prefeitura de Patos de Minas recebe imunizantes e convoca idosos com 68 anos nesta terça-feira. Venda de bebida alcoólica e consumo em estabelecimentos são liberados em Patos de Minas. Cirurgia eletiva volta a ser permitida, mas somente se não exigir anestesia geral e internação superior a 12 horas. Mas há quem enfrente sérias dificuldades e pede ajuda até para comer. O que você pode fazer para colaborar com a preservação do meio ambiente? Agora no NTV News. Um homem foi morto a facadas na madrugada de domingo no bairro São Francisco, em Patos de Minas. O suspeito de ter matado Marcelo Garcia de Souza foi detido. O crime aconteceu no início da madrugada deste domingo, em uma casa que fica na rua Diocleciano Mundim, no bairro São Francisco, em Patos de Minas. A vítima, que foi identificada como sendo Marcelo Garcia de Souza, de 40 anos, estava em uma festa que acontecia na casa, quando, em determinado momento, ele e o suspeito, que foi identificado como Rafael Henrique Nunes Pinheiro, de 23 anos, se desentenderam e começaram a discutir. Rafael então teria pegado uma faca e atingido a vítima com golpes nos braços, costas, pescoço, peito e cabeça. Foram cerca de 15 perfurações. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Um dos moradores foi quem chamou a polícia. A faca do crime foi encontrada próxima ao corpo pelos militares. Ao longo do dia, várias pessoas que estavam na festa e que teriam presenciado o crime foram levadas para a delegacia para prestar depoimento. Após o crime, 6 pessoas foram presas e trazidas para a delegacia de Polícia Civil aqui de Patos de Minas. Dentre elas está o suspeito de cometer o crime, que tem 23 anos. Também foi preso um homem de 20 anos com alguns materiais de tráfico de drogas, como balança de micropesagem, dinheiro, uma bucha de maconha e também a planta do mesmo material, um revólver calibre 32 com 6 munições intactas, os celulares dos suspeitos e também uma blusa. Sem contar que 3 irmãos também foram conduzidos para a delegacia e uma mulher que seria namorada de um desses irmãos. Após esse primeiro contato, os militares começaram a colher informações de testemunhas, de moradores da residência, que levaram um suspeito, um indivíduo aí de cor clara, branca, e no final da tarde, já após o almoço, os militares, com mais informações que foram colhidas durante o dia, troca de informações entre militares, localizaram esse indivíduo, numa residência no Jardim Panorâmico. No local, nessa residência, os militares encontraram uma camiseta com resquícios de sangue, possivelmente aí da vítima, sendo esse indivíduo, preso pelo homicídio. E o morador dessa residência onde o autor do homicídio foi localizado também foi preso por tráfico de drogas, tendo em vista que lá no local foi encontrado certa quantia de entorpecente. Já na residência do autor do homicídio, em diligência na residência do autor do homicídio, foi localizada também uma arma de fogo, também apreendida. Para a polícia, o suspeito negou ter cometido o crime. Segundo o tenente Clênio, Rafael possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também por assassinar um jovem de 23 anos no ano de 2017, em um bar no bairro Jardim Panorâmico. Ele possui diversas passagens, inclusive por homicídio. Então já é o segundo homicídio que ele foi identificado como autor. Também tem porte de arma de fogo, tráfico de drogas, então já é um indivíduo bastante conhecido no meio policial. Ele nega ser o autor do homicídio, inclusive negou para os militares que teve nessa residência, mas as testemunhas, inclusive os moradores da residência, confirmaram que ele foi o autor do homicídio, inclusive reconheceram a camiseta encontrada nessa residência onde ele foi localizado como sendo a vestimenta que ele utilizava no momento da ação. Segundo a polícia, durante a noite houve festa no local regada de bebidas e drogas.
Lá nesse local, né, inclusive os moradores e outras pessoas que estavam no local, né, confessaram, né, que durante toda a noite eles fizeram consumo de álcool e também de drogas. A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu 40 galos utilizados em briga de rinha. Mais de 20 pessoas foram presas na ação. A polícia recebeu informações e então eles foram até uma região de mata que fica em Poladouro, lá na cidade de Patrocínio. Quando os policiais chegaram no local, eles acabaram percebendo uma certa movimentação de pessoas. Pessoas estas que, quando perceberam a presença dos militares, acabaram tentando fugir, mas não conseguiram. A polícia foi até eles, fez o cerco e conseguiu aí pelo menos localizar 40 aves, sendo que grande parte desses galos que eram utilizados nessas cinhas já estavam bastante machucados. Durante a ação, a Polícia Militar conseguiu prender 20 homens, um garoto de 15 anos de idade e pelo menos 5 mulheres. Todas essas pessoas teriam participação nessa rinha que estava acontecendo na cidade de Patrocínio. Desta forma, essas pessoas maiores de idade, elas foram presas, esse garoto, ele foi apreendido e esses animais, esses 40 galos que foram utilizados nessa ação, foram encaminhados para um centro de reabilitação apropriado que fica na cidade de Formiga, aqui em Minas Gerais. A seguir aqui no News, há mais vagas disponíveis que profissionais para preenchê-las em Patos de Minas. Mas há quem enfrente sérias dificuldades e pede ajuda até para comer. Notícias e informações. A quantidade de pessoas que buscam emprego é menor que as vagas disponíveis em locais que anunciam essa disponibilidade em Patos de Minas. O setor com maior demanda é o do comércio. Entretanto, quanto mais aumenta o nível de exigência profissional, maior a dificuldade para preencher essas vagas. Segundo dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a proporção de desempregados poderá alcançar seu maior nível em 2021, com taxa de desocupação média de 14,6%. A entidade considerou que, no cenário básico da economia, a recuperação da atividade começará em maio. Os efeitos da retomada no mercado de trabalho, no entanto, devem ser defasados e se iniciar somente no início do segundo semestre. Nesse cenário, parcela da população que estava fora do mercado de trabalho deverá voltar a procurar emprego. Em Patos de Minas, o número de pessoas à procura de novas vagas de emprego é inferior ao de vagas disponíveis no mercado. As nossas vagas estão aumentando e toda semana a gente tem troca dessas vagas, né? Hoje a gente gira em torno de 40 vagas por semana, né? E o que mudou é que a gente tinha muita vaga do comércio e agora a gente está tendo mais vagas técnicas, né, o que tem dificultado a gente encontrar candidatos capacitados para essas vagas. Em relação ao número de cadastros para preencher vagas de emprego, a maioria é para o setor do comércio, cujo público é maior. Entretanto, vagas que exigem um perfil mais técnico sobram na cidade. Falta pessoas capacitadas para as vagas que a gente tem aberto, né? A dica é para aqueles que estão mais em casa durante o período de pandemia, para que aproveitem o momento para se qualificar, a fim de saberem por quais áreas ingressarem quando for necessário procurar um novo emprego. Falta também essa busca de melhorar as competências que precisam ser desenvolvidas, né? E uma delas são essas competências técnicas. A gente está muito acostumado com vagas, por exemplo, de atendente, vendedor interno, né? E hoje a busca não são por essas vagas, são por eletricistas, mecânicos, que demandam um estudo, demandam um curso, demandam habilidades mais técnicas. Pois é, mas tem muita gente que está desempregada também. Nós vamos mostrar agora a história de Maricélia Rodrigues. Ela é uma das pessoas que não está ocupada e que passa por sérias dificuldades. Às vezes falta até o que comer. Depois da morte do pai, há mais de 20 anos, a vida de Maricélia virou de ponta cabeça. E desde então, ela não conseguiu se reerguer. Passando por dificuldades, a mulher está pedindo até dinheiro na rua para conseguir se alimentar.
Eu vim passando dificuldade, entrei em depressão, eu tô pedindo ajuda na rua para me comer, pagar talão de água e luz e medicamento, que eu tomo remédio controlado, frequentei o CAPS 10 anos. Depois do CAPS, eu pego receita no posto e os medicamentos tem que sair pedindo dinheiro na rua para me comprar. Devido aos problemas de saúde e aos remédios controlados que toma, ela sequer consegue trabalhar. Com muitas dívidas e sem o benefício que recebia do governo, Maricélia faz um apelo à população e clama por ajuda. Fui receber, cheguei no caixa, estava zerado. Cheguei aqui em casa, a carta aqui constando que meu filho estava morando comigo, a renda era superior e que dá para me manter a minha casa. Mas meu filho não mora comigo mais. E eu estou passando dificuldade de tudo aqui na minha casa. Estou precisando pagar meus talões de água, remédio, pagar o supermercado, a feira que eu devo, loja que eu devo. Nossa, estou devendo demais. Nossa, estou devendo dinheiro demais. E não tem condição de eu pagar. Nunca pensei em nada nesse momento que eu estou passando. A situação. Está difícil, está crítico mesmo. Já a gente fala da URT no Campeonato Mineiro. Trovão Azul vence em casa e mantém invencibilidade no Zama Maciel. E sugestões práticas do dia a dia para todo mundo colaborar com a preservação do meio ambiente. Do meio ambiente é o tratamento do esgoto. A Copasa garante que tem acelerado os trabalhos para oferecer 100% do serviço até o ano que vem e todos nós podemos colaborar. O tratamento do esgoto diminui a poluição ambiental e favorece a preservação dos recursos naturais para a geração atual e a futura. Com isso, é possível a expansão da fauna e da flora, a diversidade do ecossistema e a manutenção natural das cadeias alimentares. O tratamento de esgoto é de suma importância e proporciona inúmeros benefícios para o meio ambiente. Dentro desses benefícios, no aspecto da preservação ambiental, a gente pode citar a própria redução dos impactos negativos ao meio ambiente, como a própria contaminação de poluentes nos corpos hídricos, sejam aqueles corpos hídricos utilizados como receptores para o lançamento de efluentes tratados, ou aqueles corpos hídricos que são utilizados para o próprio abastecimento público, para a captação de água, visando o abastecimento público. E, nesse contexto, a preservação das próprias propriedades físico-químicas desses mananciais, elas são preservadas, são garantidas e, consequentemente, a gente tem um ganho da própria conservação e preservação de toda a fauna, de toda a flora, que faz parte, tanto dos ecossistemas terrestres ou aquáticos, que fazem parte desse. Então, a longo prazo, os aspectos de preservação ambiental, eles são vistos nesses aspectos, culminando no equilíbrio ecológico. A Copasa, que opera em Patos de Minas desde 1973 no abastecimento de água, em 2009 deu início ao serviço de esgotamento sanitário. Desde o início da operação, mais de 183 milhões foram investidos na implantação de uma estação de tratamento de esgoto com capacidade para tratar 23 milhões de litros diariamente, 8 elevatórias e 652 quilômetros de redes coletoras que recebem os resíduos de aproximadamente 60 mil ligações. A gente tem aí mais de 240 litros por segundo. E assim, ela atende plenamente os padrões de lançamento, sabe? Inclusive até acima do que a legislação exige, sabe? Considerando o parâmetro principal aí de remoção, de matéria orgânica, que é chamado de DBO, ela pede, que tenha uma eficiência de 60%. E a gente, vários meses, a gente está conseguindo acima de 90%. Em breve, Patos de Minas terá 100% do esgoto tratado. Com a construção de novas redes, interceptores e elevatórias, em breve nós estamos tratando 100% do esgoto aqui de Patos de Minas. Para que os trabalhos sejam concluídos com sucesso, a sua ajuda é importante para ajudar que outros fatores não contribuam com a poluição. Da destinação correta a todo o lixo, ter essa consciência de fazer, se na cidade
a separação do resíduo plástico, do metal, isso pode ser reciclado, ter medidas de conservação por parte do poder público. O tratamento de esgoto ele reduz a poluição ambiental, ele melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Reduz o gasto com saúde pública. A população só tem a ganhar com essa questão do tratamento, né? Então hoje não é possível a gente imaginar mais uma cidade sem tratamento de esgoto. Vamos falar de futebol? A URT venceu a 7ª rodada do Campeonato Mineiro, enfrentou o Coimbra no Zama Maciel e manteve o 100% de aproveitamento dentro de casa. A partida dentro de casa começou acirrada. Aos 13 do primeiro, Iago cruzou para Evair, que cabeceou para o gol, porém o goleiro Jori não deixou. Rafael Lucas, aos 38, tentou com a bola na cara do gol, porém sem sucesso. Quando o Coimbra pegava o ritmo do jogo, Matheus roubou a bola e tocou na medida para João Diogo, que fez o único gol da partida aos 30 minutos. No finalzinho do primeiro tempo, a URT ainda teve chance com o Iago e conseguiu carregar a bola para dentro da área e colocou nos pés de Matheus. Porém, a bola foi para fora. No começo do segundo tempo, antes de 1 minuto, Evair foi para cima e quase marcou o segundo da partida. Em cobrança de falta, o Coimbra perdeu uma grande oportunidade para o empate. A bola subiu alto demais. Aos 30 minutos, Matheus foi derrubado na área e o árbitro Emerson de Almeida marcou o pênalti, que foi desperdiçado pelo próprio Matheus, que chutou para fora. Aos 42 do segundo tempo, a URT atacava novamente. 2 chances perdidas na cara do gol. A URT soma 9 pontos com a última vitória deste domingo e se distancia da zona do rebaixamento. Na próxima quarta-feira, o URT vai enfrentar o Atlético às 3 horas da tarde em um jogo fora de casa. Pois é, nesta 7ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético continua no topo da tabela, perdeu apenas um jogo. O time de Patos de Minas está em 8º e só conseguiu ganhar até agora dentro do Zama Maciel. Na 7ª rodada, o Atlético segue na liderança, venceu o América em jogo eletrizante e abriu 3 pontos para o vice-líder, que é o América. Na 3ª colocação na tabela aparece o time de Pouso Alegre com 11 pontos. Na sequência, com mesma pontuação, estão Cruzeiro e Caldense, mas na 4ª e 5ª posições pelos critérios de desempate. A URT está em 8º com 9 pontos. Numa campanha irregular, a veterana só conseguiu vencer até agora dentro de casa. Os 2 últimos colocados são Coimbra, com 5 pontos, e Boa, com 4. Nós mostramos a dificuldade agora há pouco da Maricélia e o endereço para você poder ajudá-la, anote aí, é Travessa das Mangabeiras, número 76, no bairro Jardim Esperança. O telefone é o 98418-6116. Vou repetir, 98418-6116. Está aí na tela, inclusive, para você poder ajudar aí a Maricélia. Na sequência, o NTV News traz a análise da notícia. Depois de interromper vacinação por falta de doses, Prefeitura de Patos de Minas recebe imunizante e convoca idosos com 68 anos. Em boletim acumulado, Patos de Minas confirma mais 14 mortes e 103 novos casos da Covid-19. E mais de 1.400 doentes estão na fila à espera de leitos em Minas Gerais. A abertura de vagas não tem dado conta da demanda. Em Patos de Minas, a vacinação contra a Covid-19 teve que ser interrompida pela falta de doses nesta segunda-feira. O governo mineiro só iniciou a distribuição do maior lote de vacinas recebido na quinta hoje. Os imunizantes serão destinados para a segunda dose, ampliação de vacinação para quem tem 65 a 69 anos e também para iniciar a imunização dos profissionais das forças de segurança. A distribuição de 1.016.650 doses do 11º lote de vacinas contra a Covid-19, a maior quantidade recebida até agora por Minas Gerais, começou nesta segunda-feira. As doses foram recebidas ainda na quinta-feira, mas só começaram a ser entregues 4 dias depois. Isso fez com que algumas cidades, como Patos de Minas, interrompessem a vacinação. Segundo a Prefeitura, todas as doses que estavam disponíveis já foram distribuídas
e aguarda a chegada de novos imunizantes. As doses que chegaram na semana passada em Belo Horizonte, enviadas pelo Ministério da Saúde, já começaram a ser distribuídas a todas as regionais de saúde. Pela orientação do Programa Nacional de Imunização, a Coronavac será utilizada para imunizar 6% dos profissionais das forças de segurança e 1,26% da população de 65 a 69 anos. As vacinas também serão usadas para a aplicação da segunda dose em 7% dos trabalhadores da saúde, 87% da população com 75 a 79 anos e 80,4% dos idosos de 70 a 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose em 10,2% dos trabalhadores de saúde. Minas Gerais recebeu até agora 4.661.980 doses. Esse é o primeiro assunto da nossa análise da notícia de hoje. Eu divido tela com Gui Boaventura para a gente falar dessa situação aí da vacinação. Boa noite, Gui. O Estado, desde quinta-feira, nessa logística aí, demorou pelo menos 4 dias, a gente considerando inclusive aí o feriado, para poder liberar essas vacinas aí para as regiões, né? Essa logística precisa ser mais ágil, né, Gui? Boa noite. Olá, Aldair, boa noite para você, boa noite para o telespectador. Não, a logística está aí, a logística brasileira, ela é, em relação a essa capilaridade do sistema público de saúde, ela é imensamente superior a muitos países no mundo e países do primeiro mundo. Que precisa ter responsabilidade do governo, responsabilidade da Secretaria de Saúde. Imagina o que são 5 dias, que foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. No quinto dia é que as vacinas foram distribuídas e chegaram aqui em Patos de Minas. Isso é um absurdo. 5 dias é quase a metade do tempo aliás, é 1/3 dos 15 dias que nós temos que passar numa fase do Minas Consciente. Roxa, vermelha, amarela, verde, seja lá qual for essa onda, aí, a cor que a gente vai definir isso aí. Então, é muita irresponsabilidade do governo de Minas Gerais, é uma falta de compromisso a toda a prova com o que nós estamos passando, com o que a humanidade está passando, com o que o povo desse estado está passando, com a situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação de aumento de mortes, aumento de casos, falta de estrutura, e a gente sabe que a solução é a vacina. Não tem outra. Essa questão do distanciamento social, daí, é paliativo. A gente sabe que é só para frear, que é para não acontecer uma saturação do sistema público de atendimento à Covid-19. Agora, o combate mesmo é feito com a agulhada no braço. É vacina. E aí ele me perde 5 dias com essa vacina guardada lá em Belo Horizonte? Tá brincando, né? Isso é uma brincadeira. Esse governador, sabe? Porque ele é inexperiente, daí? O que nós temos a ver com a inexperiência do governador? Ele devia ter uma estrutura em torno dele que não deixasse esse tipo de coisa acontecer, sabe? É uma pena, sabe? Na realidade é não dá para entender, e a gente fica realmente lamentando essa situação, porque são 5 dias que se perdem, né? E são 5 dias que se perdem para pessoas que estão aí ansiosas, procurando a salvação, procurando salvar a vida. E o governador tem esse tipo de compromisso aí. Você tem um pé atrás com o governador? Não, eu tenho os 2 pés atrás com ele. Desde a época da campanha dele, só veio aqui, só falou bobagem, só nos tapeou, não fez absolutamente nada para a nossa região aqui, e fica essa situação, ainda faz esse tipo de coisa aí, sem perdão.
Pois é, Gui, as doses distribuídas nesta segunda-feira, depois deste período em estoque, já chegaram aos municípios. Patos de Minas anunciou a retomada da imunização contra a Covid para essa terça-feira, inclusive está aí na tela, né? Essa retomada. Foram convocados idosos de 68 anos, né? Iniciais de A a L devem ir ao Parque de Exposições, receber a primeira dose de 8 às 11 horas da manhã e os demais de 1 às 4 da tarde. Ou seja, tendo a vacina, ela precisa ser aplicada, né, Gui? Até porque a urgência é muito grande neste momento. Não se pode perder tempo, né? Nós não estamos podendo perder minuto. Estamos perdendo dias, semanas. Nós estamos perdendo uma semana com a aplicação dessa... Essa dose aí dos 68 anos poderia ter sido completada no sábado, se a vacina tivesse aí. Ou pelo menos poderia ter dado uma expectativa melhor para começar hoje, segunda-feira, no mínimo. Começar hoje, segunda-feira, domingo de Páscoa. Porque nesse momento não tem domingo de Páscoa, não tem sexta-feira da Paixão, não tem feriado, não tem dia santo. O que tem é atitude para salvar vidas. Mas aí ela chegou aqui na quinta-feira, ok, beleza. Não deu para vacinar, colocar 2 idades ou 2 anos no mesmo dia, mas já estaremos com as 68 anos sendo vacinados hoje. Amanhã 67, depois 66 e assim por diante. Não se pode perder tempo numa situação como essa, numa situação dessa que nós estamos vivendo. De jeito nenhum. Isso é um crime. E a gente fala de um assunto ainda relacionado à Covid, porque pessoas que tiveram a doença podem não ter desenvolvido a imunidade. E a reinfecção pode ser mais agressiva, mesmo que a contaminação não ocorra por uma variante mais preocupante, como, por exemplo, a cepa brasileira P1, né, no segundo estágio. Nesse segundo estágio, a resposta inflamatória é mais intensa e os sintomas são mais fortes. As constatações são de um estudo de pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto DOR de Ensino e Pesquisa. A pesquisa ainda não foi publicada e precisa ser revisada por outros pesquisadores, mas a descoberta preocupa, viu, Gui? Pois revela que a reinfecção não é causada apenas por novas variantes mais agressivas, além de reforçar que os cuidados são necessários para frear a disseminação do coronavírus. Preocupação de todos, né? Essa questão da reinfecção da coronavírus, hoje você está, na sua própria fala aí, você está dizendo, pode ser. Nós estamos num mar de desconhecimento, num mar de dúvidas que nós estamos vivendo. Pode ser muito pior, pode ser não tão pior assim, pode não ser tão ruim assim, mas pode ser muito pior do que é. A única coisa que a gente tem que entender, Odair, e isso a gente precisa ter o fio e propósito nisso, que precisa cortar a circulação desse vírus. Enquanto não cortar essa circulação do vírus, nós vamos continuar vivendo esse dilema. E às vezes eu falo com uma determinada dose de angústia, né, no tom da minha fala, é justamente por isso, porque há que correr. Nós não podemos perder tempo. Perder tempo quer dizer perder vidas. Tempo hoje vale vidas, né? Então, o que nós temos que fazer, a humanidade hoje tem que pensar em barrar a circulação do vírus, colocar uma barreira na circulação do vírus, porque aí vamos acabar com essas dúvidas de reinfecção, vamos acabar com essa dúvida de que a mutação do vírus pode causar isso, pode causar aquilo. Precisa parar. Se não parar, nós vamos conviver com essa angústia há muito tempo. Nós já entendemos que a única coisa que nós temos é a vacina. Então é preciso vacinar a população para fazer um marco nessa história, um marco divisório. É como se, quando você estudou lá na infância, lá na escola, lá no grupo escolar, lá de Pirapora, né, Tratado de Tordesilhas, aquele risco cortando. Nós precisamos botar um parâmetro desse na história da Covid-19. É o único jeito, é a única maneira que se tem para a gente cortar a circulação do vírus, porque quanto mais ele circular, mais forte, mais mutação, e a gente tem isso muito claro na ciência, a ciência sabe muito bem disso, de que o vírus, quanto mais ele circula, mais ele muta,
para ter condição de sobrevivência. Daqui uns dias ele pode até ser um vírus um pouco menos letal, porque ele não pode matar o hospedeiro, porque se ele matar o hospedeiro, ele também morre. Então, o vírus é inteligente, ele tem inteligência. Então, mas, enfim, isso é só suposição. A única certeza que tem, vamos cortar o caminho do vírus, colocar uma barreira nisso aí. E a barreira, o que é? É o isolamento social, que nós estamos fazendo mal e porcamente, nós, povo brasileiro, e a chegada da vacina, que os nossos governantes juram que vão atrapalhar. O ministro da Saúde, inclusive, está conversando hoje com a China, e eu já tenho uma notícia não muito alvissareira em relação a essa conversa, Odair, só a título de informação, que ele está conversando hoje com o embaixador da China no Brasil, e na China é o seguinte: a China resolveu fabricar vacina para vacinar o seu próprio povo. A intenção da China é vacinar 40% da sua população. Agora, você sabe o que 40% da população da China? É muita gente. A capacidade que a China tem hoje de fabricação de vacina é em torno de, ou pelo menos de vacinação que ela tem lá no seu país, é de em torno de 10 milhões de vacina dia. 10 milhões de vacina dia. Ela está fabricando 5 milhões, ela está vacinando 5 milhões apenas. E aí tem a questão da prioridade. Se fôssemos nós aqui também, estaríamos com o pé na venda para fora dessa vacina. Os Estados Unidos já declararam que, olha, os Estados Unidos só vai vender vacina, e tem vacina, tem AstraZeneca, tem vacina da Pfizer, tem vacina da Johnson, da Janssen, né? Tem outras vacinas lá de posse dos Estados Unidos, que ele comprou, que ele foi lá atrás, mesmo saber se ia ter ou não ia ter aprovação, os Estados Unidos foi lá e comprou essa vacina. Ele tem essa vacina em estoque ou tem lastro de compra. Vai ceder para o Brasil só quando tiver o último americano vacinado. Então nós não vamos encontrar moleza, essa é a notícia do dia. Não vamos encontrar moleza para comprar vacina. Estamos pagando os nossos pecados aí, os nossos erros do ano passado. Gui, vamos falar então um pouquinho dos números aqui de Patos de Minas. Boletim hoje, 103 novos casos em relação ao informe anterior, que foi publicado lá na quarta-feira, e aí depois, devido ao feriado e o fim de semana não tivemos publicação, diminuíram o número de casos ativos e média de novos casos, a gente pode observar aí, mas óbitos continuam sendo registrados, foram mais 14 nesse boletim acumulado, sendo que um deles ocorreu no dia 21 de fevereiro e os demais ocorreram entre 30 de março e 4 de abril, né? Vítimas da Covid tinham entre 32 e 88 anos. O que a gente pode dizer disso aí? Esses óbitos, 3 deles então, um em fevereiro, 2 em 30 de março, e os outros 11 óbitos ocorreram entre o dia 1º e o dia 4, ou seja, ontem foram aí, nesses últimos 4 ou 5 dias, tivemos aí pelo menos 11 novos óbitos em Patos de Minas, e com relação ao boletim anterior, 14 óbitos, portanto. Apesar da subnotificação, da recuperação dessa subnotificação, aí os números são muito altos, não, Odair? Muito altos. A gente fica estarrecido, com medo. Na contagem de sexta-feira para cá, 14 óbitos. 11, com certeza, foram contabilizados, aconteceram realmente na sexta à noite, depois dos nossos registros, sábado e domingo. Agora, tem também, nesse fim de semana, como tiveram em outros dias anteriores, como nós estamos recuperando essa subnotificação, você pode ter certeza que esses 11 casos aí também estão subnotificados. E você acompanha mais ou menos os números e você vê questão de média de internação, acho que você vai trazer esses números aí também, são números importantes, mas é preciso da gente olhar o seguinte: o número de óbitos continua no mesmo ritmo, o que é o mais preocupante, e o número de contaminados, né? Nós tivemos confirmados de sexta-feira para cá, a confirmação aí nós tivemos em torno de 100 contaminados, ou quase 100, né? Ou mais um pouco mais, 103
confirmados aí, casos confirmados de sexta-feira para cá. Também é um número subnotificado, a gente sabe disso. Até mesmo por acompanhar a média diária dos casos que saem dos laboratórios particulares de Patos e Minas. Hoje, esse número baixou demais. Esse número de contaminados baixou muito, mas nós tivemos um pico no começo do mês de março violento, né? E aí, depois do dia 20, começou essa queda com a entrada na onda roxa, com esses decretos que vieram aí dos prefeitos da região, deu uma determinada melhorada na situação. Mas não é para a gente confiar tanto, né? Não é para a gente bater palma, fazer festa, fazer churrasco, olha, está na hora de queimar uma carninha, vamos chamar a turma para a gente comemorar isso aí. Nós não temos absolutamente nada que comemorar. Ainda temos que ficar com um olho na sardinha e outro no gato. É o número de contaminados que sobe, é o número de óbitos que sobe, que acontece no mesmo ritmo, e é o número de internações que oscila. Não sei se você tem esses números, esse percentual aí, que é um número também extremamente importante para a gente observar. Temos sim, Gui, mas antes a gente fala da fila de espera, né? Porque mais de 1.400 doentes estão aí nessa fila de espera, à espera de leitos de terapia intensiva e de enfermaria em Minas Gerais. O governo do estado alerta que a abertura de vagas não tem dado conta da demanda. Temos um material para mostrar isso daí. O governo de Minas, assim como de outros estados e também prefeitos, foram obrigados a abrir mais leitos para atender doentes com Covid-19. Em abril do ano passado, Minas Gerais tinha menos de 2.100 vagas de UTI. Em abril de 2021, tem mais de 4.600. De enfermaria, quase dobrou também em um ano, de 11.625 para 20.959 vagas. Mas não tem sido suficiente. 1.407 pessoas aguardam um leito no estado, sendo 526 de terapia intensiva e 881 de enfermaria nesta segunda-feira. Nas redes sociais, o governador Romeu Zema disse que as unidades de saúde nunca estiveram tão cheias em todas as regiões e pediu que as pessoas colaborem e sigam as medidas de segurança para controlar a disseminação do coronavírus. Pois é, Gui, para especialistas, né, as projeções para o mês de abril são desanimadoras e podem ser piores que março, que foi o mais letal de toda a pandemia, né? Nos primeiros 5 dias de março foram aí confirmadas, você até tinha citado aí o pico, 1.381 novas mortes em Minas Gerais, 23,9% do total de óbitos do mês passado. Março realmente foi aí pesadíssimo, né, Gui? E aí a gente tem essa previsão, essa possibilidade de termos aí dias ainda piores do que a gente enfrentou em março. A Universidade dos Estados Unidos tem uma previsão negra aí para a gente, né? A gente chegar a 100 mil mortos em abril, 600 mil mortos até junho. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa gente, não podemos deixar isso acontecer com o povo brasileiro. E você passando essa estatística aí, não sei se você tem observado, mas na grande mídia já agregaram um novo item de informação. Número de pessoas que morrem na fila do atendimento. Naturalmente, coisa que a gente sempre brigou daí, no nosso jornalismo, brigando por pessoas que morrem com outras doenças, morrem de câncer, morrem do coração, morrem de falta de atendimento, morrem de falta de remédio, morrem por questões de doenças de tratamento contínuo, como é o caso de pressão, como é o caso de diabetes, pessoas que morrem na fila dos hospitais à espera de uma cirurgia, mas dos hospitais públicos. Hoje está morrendo em qualquer porta de hospital, está morrendo gente à espera de uma UTI para tratamento da Covid. Uma coisa que a gente não para. Eu não sei se as pessoas param para entender isso que tá acontecendo, ou as coisas vêm acontecendo e a gente vai absorvendo isso com uma determinada
sorte, de naturalidade, e que a gente não pode aceitar isso dessa maneira de jeito nenhum. Pois é, você citando aí essa questão da estrutura hospitalar, a gente vai mostrar agora como é que está o comparativo, né, entre hoje e a última quarta-feira, né, dos boletins aí da ocupação. Alívio para a ocupação de leitos públicos, Gui, de UTI para a Covid, a gente percebe aí, há um alívio. Demais, continuamos em colapso, né, porque há semanas esse quadro se mantém. Se você for olhar aí as internações em leitos clínicos, a gente tem aí uma melhora na questão das UTIs, mas em leitos clínicos a gente está com dificuldades, tanto público quanto particular. Se você vê preocupação por preocupação, quando você olha os leitos de hospitais particulares, né, você fica com medo também, porque se na soma geral dessa ocupação, né, nós estamos saturados aí. Não tem como você ter uma tranquilidade. Nós estamos com a corda no pescoço. Essa baixa na ocupação aí não é quase que absolutamente nada, né? Pois é, Gui. A gente vai fazer uma parada rápida aqui, Gui. Vamos fazer uma parada rápida, tomar aquela água. Tempo para você também tomar uma água aí. A seguir aqui no News a gente fala das permissões e celebrações religiosas com presença de fiéis que serão decididas aí pelo STF. Cirurgia eletiva volta a ser permitida em Patos de Minas para alguns casos. E também a venda de bebidas alcoólicas e o consumo em estabelecimentos são liberados em Patos de Minas. Nós estamos de volta com a análise da notícia. Eu continuo aqui com Gui Boaventura dividindo tela. O Gui, continua o debate sobre a proibição de missas e cultos com a presença de fiéis e caberá ao Supremo Tribunal Federal a palavra final, né? No sábado, o ministro Nunes Marques havia determinado em caráter liminar que governadores e prefeitos não poderiam proibir as celebrações religiosas desde que respeitados o limite de pessoas no local, no máximo 25% da capacidade, e os protocolos sanitários também. Mas nesta segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, ele negou uma liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo, né, e que proíbe as celebrações religiosas, contrariando a decisão de Nunes Marques. O caso foi enviado ao plenário da Corte e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, marcou o julgamento para a próxima quarta-feira. Esse é um debate que vai se estender provavelmente, né, Gui? Olha, lamentavelmente, né, Odair? Porque, poxa, onde está o interesse aí? Onde está o interesse da religião? Onde está o interesse de qualquer religião? Não é salvar, em primeiro lugar, a vida, depois a alma do seu seguidor, do seu fiel? Poxa, primeiro salva a vida dele, depois trate da alma. Ah, mas nós precisamos de aglomerar. Como precisa de aglomerar? Nós temos internet. Hoje a igreja está rezando missa, realizando missa pela internet. Existem pastores que estão fazendo cultos pela internet. Não precisa aglomerar. Mas tem que... Bom, a gente sabe que existem outros interesses aí, e aí você não tem como fazer esse tipo de avaliação, porque aí é um problema de cada um com a sua consciência. Mas hoje nós temos político dando receita, ministro daqui a pouco do STF vai fazer pregação, está tudo fora do lugar. Está absolutamente tudo fora do lugar. É preciso que haja consenso, é preciso que haja entendimento, é preciso que haja inteligência, essa chamada desinteligência das pessoas é o que mais preocupa. Porque se as religiões não se entendem numa situação dessa aqui, porque antigamente qualquer problema que teria em qualquer cidadezinha, de qualquer lugar do mundo, as pessoas corriam para onde? Qual que era o primeiro abrigo que a pessoa tinha? A igreja. Corre para a igreja, corre
seja lá de que religião for essa igreja, mas as pessoas corriam para lá, o exemplo da história está aí diante dos nossos olhos. Hoje é uma discussão, sabe, que não dá para entender, que eu não sei como me posicionar em relação a uma situação dessa, porque eu não sei, não estou na cabeça de quem está aplicando a regra da religião. A regra do direito é outra completamente diferente da regra da religiosidade. Como é que vamos unir essas duas coisas para proteger o cidadão, para proteger o fiel, para proteger a família que pertence a essa ou aquela religião? Essa é uma discussão que, se a gente começar a discutir, nós vamos longe, vamos o resto do ano. Vai acabar a pandemia e a discussão não vai acabar. Então é preciso que haja bom senso e que a gente entenda, Olay, que esse ano ainda é um ano de sacrifício para todo mundo, ou para qualquer segmento da nossa sociedade. E vamos falar de cirurgia eletiva, porque a Prefeitura publicou hoje nota que volta a ser permitida em Patos de Minas, mas somente se não exigir a anestesia geral e internação superior a 12 horas, está aí na tela inclusive o comunicado, isso porque é alta a ocupação geral dos leitos, tanto em hospitais públicos quanto privados, é aquilo que a gente estava dizendo, mas as eletivas então podem voltar a ocorrer em Patos, Gui. Isso aí é o chamado pequeno procedimento, né? Que a pessoa vai lá, faz esse procedimento e pode ir embora para casa, uma pequena cirurgia, e ele pode ir embora para casa para convalescer em casa, para se recuperar em casa. Ele não precisa de um leito de UTI, ele não precisa de estar num leito de hospital para que proceda essa recuperação. Então é o seguinte, vamos abrir, mas nem tanto, né? Afinal de contas também, os hospitais precisam trabalhar, né? Os médicos precisam trabalhar e as pessoas precisam fazer determinados procedimentos, porque a vida não para. É muita gente que tem aí um pequeno probleminha que atrapalha essa pessoa, no resto, que é uma cirurgia, uma artroscopia de joelho. Você, assim como eu, nós temos esse excesso quando ocupamos um espaço na balança, né? E a gente sabe que o quanto isso é prejudicial para a estrutura óssea e para os joelhos. E a pessoa que tem um problema, por exemplo, no joelho, se resolve com uma artroscopia, que a pessoa vai lá, faz essa artroscopia de manhã e na hora do almoço vai embora para casa, e às vezes sai até do centro cirúrgico e já vai embora para casa para recuperar, essa pessoa tem que fazer, tem que ter a oportunidade para fazer esse tipo de coisa, porque ela não tem qualidade de vida com um problema desse, com um problema no joelho, por exemplo, né? Então, isso tem que acontecer. Eu acho que a Prefeitura está fazendo a coisa certa, abrindo aos poucos, mostrando como se pode fazer, como se pode trabalhar nesse sentido aí. Eu acho que foi um passo bem dado aí, nesse sentido. Pois é, a Prefeitura de Patos de Minas também avisou hoje que o decreto municipal perdeu a validade, aquele último decreto, e vai seguir as determinações da onda vermelha do Minas Consciente. Estamos na onda vermelha, viu? Com isso, todas as atividades econômicas podem funcionar respeitando as regras sanitárias. Hotéis, museus e parques também estão autorizados, com metade da lotação, né? Tem que ter essa questão. E agora também está permitida a venda da bebida alcoólica e o consumo das bebidas nos estabelecimentos, que estava aí há já um tempo já paralisado em uma lei seca e agora foi liberado, e, portanto, a comercialização e também o consumo de bebidas nos estabelecimentos. Gui? Pois é, tem dois itens que não se fala muito, são de extrema necessidade da população, precisam ser melhor fiscalizados pela Prefeitura, que são os bancos e o transporte coletivo. Hoje eu passei por um com do transporte coletivo, que eu tenho certeza absoluta que ele estava com a sua capacidade permitida além, com a sua capacidade além do que é permitido. Ponto. Você chega na porta de qualquer banco hoje, segunda-feira, quinto dia útil do mês, você chega amanhã vai acontecer do mesmo jeito, na porta de todos os bancos tínhamos aglomerações. Sem ninguém, você passa na porta de um banco todo santo dia, todo santo dia.
e você vê uma fila sem absolutamente ninguém orientando. O banco continua do mesmo jeito, senhor de si, dono da situação e inatingível em relação a esse tipo de fiscalização. Fechamos há poucos dias algumas agências bancárias. Muito bem. E tem que continuar essa fiscalização. O Gui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez um acordo judicial entre um deputado mineiro que ingressou com uma ação civil pública para que seja derrubada a restrição de circulação de pessoas e o Estado. O presidente do TJMG pediu que seja revisto esse ponto previsto na onda roxa e suspendeu a restrição até que haja nova determinação, nova decisão do Comitê Extraordinário da Covid-19 no Estado. Também foi suspensa, Gui, até quarta-feira, a questão de reuniões familiares. Veja aí o que disse o presidente do Tribunal de Justiça. Nós terminamos agora aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a audiência de conciliação realizada dentro do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, entre o deputado estadual Bruno Engler e o Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma ação popular que foi proposta pelo deputado contra o Estado para que sejam flexibilizadas algumas regras contidas na onda roxa do governo do Estado de Minas. E nós conseguimos aqui uma conciliação entre o autor e o Estado de Minas Gerais no sentido de suspender até na quarta-feira, quando o comitê estadual irá se reunir novamente para verificar as medidas restritivas, suspender o toque de recolher e também suspender a proibição de reuniões sociais em domicílio. Então, essas duas medidas que estão previstas nos atos normativos do governo estão suspensas até quarta-feira e o governador e o secretário-geral, Matheus Simões, prometeram que na quarta-feira vão tentar convencer o comitê para que essas medidas sejam efetivamente revogadas no Estado de Minas Gerais. Então, um grande avanço, o SEJUSC consegue mais uma conciliação no sentido de revogar essas duas medidas. Gui, e o que a gente pode dizer, então, dessa decisão, dessa análise que está sendo feita e de todos esses capítulos para chegar até agora com relação ao Minas Consciente e também a ações na Justiça? Pois é, o Daí. Está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Então, o detalhe é o seguinte, o que a gente fica pensando que e o povo? Continua sendo só um detalhe? Onde fica o povo nessa discussão aí? O que o povo quer? Ninguém. Olha, só o segmento tal da sociedade e o governo. O Ministério Público e o governo. E o povo, cara pálida? E o povo vai ser ouvido quando? O povo vai continuar sendo apenas o marisco? Porque só está sendo isso. Na briga do rochedo e o mar, o marisco leva a pior. E é isso que o povo tá presenciando, é isso que o povo está vivendo. Porque se briga de um lado o comerciante, se briga do outro lado o Estado, entra o Ministério Público, entra a associação dos advogados das igrejas, não sei da onde, não sei das quantas, defendendo o interesse de quem? E o povo? O povo, que é o principal interessado, serve só de medalha, ou serve só de moeda. Não é medalha, é moeda. Serve só de moeda, moeda de troca. Não leva o povo para cá. Não, traz o povo por outro lado aqui. Não, o povo agora está proibido. Não, o povo agora não está mais proibido. Não, nós entramos no acordo, fizemos aqui um grande progresso. Que progresso que nós fizemos? Nós só precisamos de uma coisa. Nós precisamos de parar a Covid-19, a transmissão do vírus. Quem é que entende a respeito disso? Algum cientista foi ouvido nessa história? Ou apenas a palavra nua e crua do direito? Que não sabe de saúde? Que não entende disso? Então, isso é preocupante. A gente vê essa situação e fica... é o que a gente estava falando hoje, no início, em relação à religião, né?
Agora, sabe, todo mundo reza a missa, todo mundo dá receita, todo mundo, sabe, entende da saúde, mas eu não vejo, ouvimos aqui uma comissão de cientistas e eles nos deram um parecer que, baseado nesse parecer, a gente toma uma decisão. Não ouvi ninguém falar a respeito disso. Você ouviu? Não ouvi. Ô Gui, então a gente vai continuar de olho nesses desdobramentos com relação ao Minas Consciente, às ações na justiça, a acordos. Enfim, mas com essa a gente encerra a nossa edição de hoje, agradecendo a sua participação. Lembrando que amanhã a gente tem compromisso aqui, juntos novamente, viu? Vamos estar junto aqui. Um abraço para você, boa noite. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News vai ficando por aqui, mas volta amanhã. A gente se encontra às 19 horas. Até lá.